Gente, como a gente está fadado ao fracasso caso caso a gente não saiba da nossa identidade em Cristo. É claro que eu tenho aprendido muito e no nosso processo com Cristo, com a transformação que o Espírito Santo vai trazendo para dentro de dentro de nós, a gente vai aprendendo e a gente vê nas nossas reações. As nossas reações mostram a nossa reação. E essa reação vai ser de acordo com o que a gente tem guardado dentro do nosso coração. E por que eu tô falando isso? Porque quando a gente está caminhando com o Espírito Santo, com Jesus, com Deus, nós somos transformados. Quando a gente busca essa transformação, quando a gente pede essa transformação, quando ele nos faz perceber como estamos reagindo para poder se arrepender, para que a gente possa, numa outra oportunidade de determinada situação, ele nos mostre que ele já transformou isso dentro da gente. E por que eu tô falando isso? Que a transformação vem de dentro, a verdadeira transformação vem de dentro para fora. Quero compartilhar algo com vocês sobre a transformação do Espírito Santo. E assim, como é interessante, como é prazeroso saber que a gente está sendo transformado verdadeiramente e não só da boca para fora. A palavra nos ensina sobre isso, né? Deus fala, né? Que às vezes a gente pode estar falando da boca para fora, mas às vezes, através das nossas reações, a gente mostra o que verdadeiramente tem no nosso coração. E nem sempre a gente demonstra, nem sempre a gente fala o que tem dentro do nosso coração, mas através de um acontecimento, essa reação vem a... Você sabia que quando o outro fala mal de você, quando o outro te agride verbalmente, quando o outro faz alguma coisa com você, fala mal de você, isso só tem a ver com o outro, a gente precisa de entender que o que o outro faz só tem a ver com ele mesmo, mas a nossa reação tem a ver com nós mesmos. Então, isso mostra muito também o nosso caráter de acordo com a nossa reação, de acordo com o que o outro está fazendo. Então, isso acaba mostrando o nosso coração. E Jesus, ele mesmo faz isso. Ele mostra o caráter dele. Eu não sei se você lembra da passagem da Bíblia, que Jesus, mesmo sabendo que Judas ia dar ele manda que ele faça aquilo que ele tem pra fazer. E ainda chama ele de amigo, porque aquilo não tinha a ver com ele, tinha a ver com o outro, no caso Judas. E assim acontece. Quando a gente reage mal, vendo o outro fazendo mal, nós estamos tendo o mesmo caráter que o outro. Então, isso só mostra que o nosso coração é igual ao coração dessa outra pessoa que está fazendo mal. É o famoso dente por dente, ou na verdade, olho por olho, dente por dente. Você já percebeu que o Espírito Santo, ele age dentro de nós? E pode ser que você não tenha tanta percepção assim do que o Espírito Santo está fazendo através da sua vida. E uma das coisas que eu posso te contar que o Espírito Santo faz é essa transformação dentro do nosso coração. E muitas das vezes ele nos mostra falhas para que a gente possa se arrepender verdadeiramente, de dentro para fora, para que a gente possa ter esses frutos verdadeiros, frutos que vêm dele mesmo. Então, o Espírito Santo vai nos trazendo para as coisas que precisam ser transformadas dentro do nosso coração, vai vindo à tona, vai dando clareza para que a gente saiba, para que a gente possa se arrepender, e arrependimento é não fazer mais. Então, quando você vai se arrependendo, você vai percebendo isso que o Espírito Santo está trazendo para você. Vai chegar um momento em que você vai verdadeiramente, depende do tempo, ele sabe o tratamento que ele precisa de fazer em determinadas áreas da nossa vida, e a gente vai perceber, ele vai trazer essa clareza, mostrar pra gente, para que como a gente reagia e como a gente está agindo diferente. E existem áreas na nossa vida em que ele vai tratando. E aí, é interessante a gente perceber que as nossas reações, o mais interessante é não o arrependimento, porque a gente fica percebendo o Espírito Santo trazendo coisas que a gente precisa se arrepender, trazendo incômodo. E aí, o mais interessante é quando a transformação já aconteceu e ele nos mostra que a nossa reação já não está mais igual a que era antes, em situações do nosso dia a dia, mostrando que a gente não está mais reagindo daquela forma. E isso é maravilhoso. E por que eu tô falando isso? Porque eu tive uma experiência ontem que me mostrou que eu não estava tão mais vulnerável a críticas, a opiniões dos outros, porque eu vi uma pessoa na minha frente falando mal de mim, para que eu até mesmo percebesse, e eu simplesmente não reagi, fingi que não era comigo, porque só tinha a ver com ela mesma, a pessoa. E como é interessante, né? Às vezes a gente precisa de se fazer de bobo igual a Davi. Davi já fez isso. E aí, como é bom, né? A gente viver experiências com o Espírito Santo. Como é bom ver que ele transforma a nossa vida de dentro pra fora, para que ele mesmo, né? Para que Deus seja glorificado, porque esse é o poder que vem dele. Não vem da gente, a gente não tem poder de
transformação verdadeira que vem de Deus, né? Uma transformação para honra e glória de Deus, né? E assim, como é interessante a gente ver que Deus ele age, Deus ele faz, né? E Deus ele transforma, né? Transforma a gente de dentro para fora. Basta a gente estar sempre desejoso para que ele transforme nosso coração.